Eu quero estar trazendo a palavra do Senhor. Quem quiser abrir comigo, começamos aqui em Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Eu vou ler alguns versículos salteados na Bíblia, que depois falaremos algo sobre a palavra aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada, e um dia foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo a si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui é uma situação do profeta Elias, que está numa situação, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, mas chega uma hora que ele foi para o deserto, sentou debaixo de um pé de zimbro, que fala em outra ali, e ele pede a morte. Agora, gostaria que quem quiser acompanhar em Números, capítulo 11, versículo 15. Aqui fala de Moisés. Deus colocou uma missão para Moisés, e ele fala assim no versículo 14: não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação, a minha própria ruína. Moisés pedindo a morte também. Eu não vou dar conta, é um povo muito grande para conduzir nesse deserto. Eu não dou conta, eu não sou capaz. Então é mais uma situação difícil. Agora eu queria que vocês abrissem em Jó. Jó 3, 3. Aqui Jó fala também: que seja aniquilado da história o dia do meu nascimento, e a noite em que se anunciou, um varão nos nasceu. Transforme aquele dia na mais profunda escuridão, e que Deus lá em cima não o considera, nem resplandeça sobre a sua luz. Aqui nós temos Jó também falando. Ele fala assim: o sofrimento tem sido tanto, e ele fala assim, é melhor morrer. Ele fala, era melhor eu não ter nascido. Ele fala. E aqui nós vemos alguns casos, e também temos outros casos. Jeremias também fala também a mesma coisa, assim, que Deus pudesse amaldiçoar o dia que tivesse nascido. E aí eu pergunto assim, nossa, mas a gente não prega um Jesus que é bom? Um Jesus que transforma, ele liberta, ele tira o peso, que muitas vezes o jugo de Satanás, que está muitas vezes sobre nós. Mas espera aí, nós não pregamos um Jesus que é vida, um Jesus que tira da tristeza em alegria. Aí nós vemos aqui como é difícil muitas vezes fazer a obra. Muitas vezes nós pensamos, não, vou aceitar Jesus e meus problemas vão acabar. Muitas vezes os novos convertidos, eles estão assim, não, eu vou, porque daí meus problemas vão acabar. Não vou mais ter problema com comida, não vou ter problema no meu casamento, tudo vai se solucionar. Mas na verdade, o que acontece não é isso. Porque o que acontece é que Deus nos capacita para passar todas essas dificuldades. E uma das coisas que me chama a atenção em todas elas, assim como também em Jeremias, como Jonas, que também ele falou assim, me joga no mar, porque eu sou culpado, eu que fiz tudo errado, e todas elas, nenhuma delas, na verdade, fala mal de Deus. E aí eu vejo assim a diferença, por que eles estão
as histórias deles estão na Bíblia aqui. Por que eles foram grandes homens de Deus? Por que eles foram pessoas abençoadas? Mesmo que passe a dificuldade, mesmo que passe qualquer coisa na tua vida, qualquer dificuldade, né? A Bíblia que ela ensina que a gente deve andar no caminho correto e Ele vai abençoar as nossas vidas, Ele vai. Nós devemos nos esforçar, nós não vamos ser perfeitos, mas nós não podemos andar no pecado. Há uma diferença em você andar no pecado e outra coisa é você acabar pecando, se arrepende, se levanta, né? Cai, levanta e continua. A gente usa muitas vezes o termo assim, às vezes vem a pessoa, eu acabei caindo, acabei usando droga de novo, não consegui, acho que não adianta. Não, quando você cai, você não fica deitado no chão, você levanta e continua. Né? Você não está se deixando levar pelas coisas erradas. Você não está se deixando levar, não, eu vou andar como eu quiser, eu vou andar tudo errado. Você procura andar certo, você procura andar na vontade do Senhor e Ele dá a vitória. E o que eu acho tão maravilhoso, que todos eles, se você for ler, nenhum deles, nenhuma vez fala que a culpa é de Deus. O Senhor me jogou, o Senhor é culpado. Não, ao contrário. Eles falam, eu não sou capaz, eu creio que eu não vou conseguir, se o Senhor não me ajudar. Né? Elias, ele foi um grande profeta, né? Ele derrubou muitos deuses, muitas estátuas, e tudo isso, ele foi como se fosse um homem tão forte, e depois ele acabou pedindo a morte, porque muitas vezes há um peso muito grande sobre nós, e isso acontece na vida de todos nós. Todos nós temos os dias que parece que é tão pesado levantar, parece que está tão difícil, né? Até eu falo assim que no final do ano passado, agora, ainda recente, né, de repente parece que a igreja estava meio vazia, parece que as pessoas estavam sumindo. Eu falei, mas Deus, será que, o que está acontecendo? Será que eu sou culpado? O que eu estou fazendo de errado? Me mostra e vamos, né? E o que isso acontece? Isso gera em nós um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que é moldado por Jesus. Um coração que Deus pode trabalhar é um coração que está quebrantado. Então, muitas vezes, quando você chora, não é para todo mal. Muitas vezes o choro, ele traz um quebrantamento, uma dependência maior. Porque muitas vezes não, todas as vezes que as lutas vêm, que a insegurança vem, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas, meu Deus, o Senhor precisa entrar com providência, a gente fica buscando mais, a gente ora mais, a gente se esforça mais em ler a Bíblia, procura, Senhor, me dá uma solução, me mostra através da Tua palavra o que eu devo fazer, o que está acontecendo, né? E é exatamente isso que Deus procura em nós, um coração quebrantado, um coração voltado a Deus. E se você for continuar a ver todas essas histórias, todos eles foram grandes homens de Deus, bem-sucedidos, porque não retrocederam. Porque retroceder é fácil. Você sair das drogas e de repente cair e voltar para as drogas é fácil. É você se manter de pé que é difícil. É você se manter íntegro é difícil. Você se manter fiel é difícil, né? Mas todas essas coisas o Senhor tem feito para que Ele possa ser engrandecido. Nós não venhamos achar que venha algo de nós. Eu falo assim, não é Ronaldo e Simone que estão fazendo a obra. É o próprio Deus que está me usando ali, mas é o próprio Deus que envia as pessoas, é o próprio Espírito Santo que convence do pecado, é o próprio Espírito Santo que ajuda as pessoas quando elas oram, né? Nós não somos Ronaldo que faz a obra quem faz é o próprio Deus. Só que Ele usa cada um de uma forma. Ele usa talvez um para estar à frente do trabalho, outros estão lá cuidando de jovens, outros estão fazendo uma célula, outros estão ajudando na cozinha, outros ficam na porta, recepcionando, e juntos é feita a obra do Senhor. E precisamos sempre dessa unidade. Precisamos muito, porque ninguém faz a obra, senão o próprio Deus que nos dá condições. Por isso nós temos declarado muito na nossa igreja, que nós somos totalmente dependentes, totalmente, porque eu não sei se é algo que tenha acontecido
comigo, depois de ser pastor, mas a gente fica cada dia mais dependente, a gente não fica mais forte, mais arrogante, não, a gente fica cada vez menor. Senhor, eu preciso muito do Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe, meu Pai, aquelas pessoas, aquele casal que consiga se conciliar, que aquele casal, então a gente... Todas essas coisas a gente coloca uma confiança muito grande em Deus. E aqui mesmo esses homens de Deus passando as dificuldades que foram, nenhum deles falou mal de Deus. Nenhum deles falou que não queria mais nada com Deus. Nenhum deles falou assim, eu vou me desviar porque Deus não fez a minha vontade. E aí sempre é aquela briga, a nossa briga com a que a gente quer que Deus abençoe a nossa vida. E Deus quer abençoar a gente no propósito dEle, que é totalmente diferente. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor, para que possamos entender o propósito que Ele tem na nossa vida, para que tudo nos vá bem. Porque senão você vai lutar a tua vontade e a vontade de Deus. A gente faz muitos planos, mas é Deus que dá o sim ou não. E muitas vezes nós queremos, Deus, o Senhor precisa me abençoar aqui, porque eu faço isso e o Senhor vai ser comigo. Nós precisamos em tudo sempre colocar a nossa dependência no Senhor. Nós não somos deuses, nós não somos santos, nós somos pessoas que precisam sempre buscar no Senhor, né? E esses homens de Deus, eles foram, aqui na Bíblia, grandes exemplos. O povo, muitas vezes, se desviava. E esses homens se destacaram porque eles não retrocederam. Ainda que todo o povo, muitas vezes, se voltava para fazer as coisas erradas, as coisas do mundo, as coisas da carne, eles não, eles ficaram firmes, eles não se corromperam. E foi essa a diferença. Né? E eu creio assim que nós precisamos aprender com isso. Então Deus tem falado muito conosco nesses últimos dias também sobre, nós temos a nossa luta que é espiritual, muitas vezes dizendo contra Satanás, e as lutas da carne. Nós temos lutas que são da carne, que são o nosso eu, as nossas vontades, e são o espírito, e outras coisas são muitas vezes quando Satanás quer colocar um atrapalho para que você não venha dar certo no casamento, que tem que separar mesmo, não dá certo, aquele filho já está perdido, aquele lá não tem jeito, né? Então, há coisas que são espirituais, que a gente fala assim, você precisa orar a Deus e Deus vai fazer. Repreenda o mal e ele vai ter que sair. Satanás, os demônios, eles não podem contra a autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas as coisas da carne, que são a nossa carne que dependem de uma atitude. Você pode orar, pode fazer o que quiser. A tua carne você vai vencer com uma atitude. Você vai vencer se você tomar uma posição de enfrentar aquela tua carne. Muitas vezes, por exemplo, digamos, há pessoas que vêm do álcool. Existem demônios que trabalham muitas vezes até na área de fazer as pessoas beberem, mas há também aquela parte que depende da pessoa. Você pode orar pelas pessoas repreendendo o mal na vida delas, mas se ela não tomar uma posição, eu quero me libertar, eu não quero mais beber, eu não quero mais usar drogas, eu não quero mais olhar pornografia, eu não quero, eu vou lutar. Então há duas coisas, a luta da carne e do espírito. Nós precisamos sempre tomar atitudes quando tem problemas na carne. E as espirituais, você pode orar, Deus fala que Ele nos dá autoridade sobre Satanás, Ele nos dá autoridade para expulsar demônios, pisar em escorpiões, e não vai te fazer nenhum mal. Mas o Senhor abençoa aqueles que tomam uma posição também, de querer mudança, né? E nós temos visto hoje, né, eu falo muitas vezes até na nossa igreja, muitas pessoas que elas têm tido um evangelho muito raso. Elas querem, eu falo assim, até uma forma até chata de falar, mas muitas pessoas elas acham que pastor é igual aqueles, antigamente iam muito em benzedor,
Porque daí o que eles iam? Tá com vermes, leva lá para o benzedor, lá vai benzer, e daí volta nunca mais. E eles acabam confundindo que pastor é esse que vai lá, resolve, ora para que Deus venha abençoar, que Deus venha curar, que Deus venha libertar o filho das drogas, e o milagre acontece e as pessoas não voltam buscar a Deus. Então nós temos feito bastante visitas, nós fazemos bastante visitas nas casas. As pessoas, você pode orar pela minha família, você pode vir orar na minha casa lá, porque tem uma pessoa que se acidentou, e eu acho que aquilo lá era algo macabro, que não era de Deus, ali tem alguma coisa errada. A gente ora, repreende o mal, e as pessoas nunca mais não aparecem na igreja. Por quê? Porque precisa ter uma atitude de querer mudar. A nossa carne, ela exige para você vencer uma atitude. O mal espiritual a gente repreende, ele vai ter que ir embora. Mas atitude precisa ter quando é algo da nossa carne. A nossa carne fala muito alto. As nossas vontades, elas querem falar muito alto. O nosso eu quer falar muito alto. Nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Nós precisamos tomar uma atitude de mudança, de querer mudança. Porque é muito fácil você falar assim, eu vou para a igreja. Ir para a igreja ainda não é a certeza da tua salvação. A tua salvação vem quando você se rende aos pés de Cristo. E a gente, vocês até viram no vídeo, a gente ora muito por imposição de mãos. Muitas pessoas, elas vêm, elas acabam se ajoelhando ali na frente e dizendo, eu me rendo. Eu preciso do Senhor, porque as dificuldades muitas vezes são tantas, as lutas têm sido tantas, e as pessoas chegam assim, eu me rendo, eu não quero mais fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor para a minha vida. E aí começa uma grande transformação na vida. Porque se a pessoa só recebe a oração, ela não passa muitas vezes de uma pessoa religiosa. Domingo tem que ir para a igreja. Não, eu sou de tal igreja, mas você só vai para a igreja, sai da igreja, não muda nada. Essas coisas não transformam. O evangelho é transformação. E a gente tem falado com muita ênfase, tanto nas visitas como eu tenho feito às vezes com o pastor Mateus ali, vamos fazer visita, a gente já fala, gente, eu vou te dizer uma coisa, eu vou orar, vem pessoas muitas... Está sendo muito forte, não sei se é em Ponta Grossa, mas eu acho que é nível, há muita macumbaria mesmo, sabe? Algo que está sendo muito forte, os terreiros têm sido muito, tem sido um crescimento muito grande nas cidades. E então o que acontece? Vem pessoas que foi feito macumba e as pessoas não têm a proteção de Deus, elas não têm e acaba pegando muitas coisas. Então o que acontece? Essas pessoas vêm, recebem oração, elas têm um alívio. Nós fomos visitar esse dia um parente dele lá, o carro só quebrava, ele tinha comprado mais um carro, e aí de repente o carro só quebrava, a melhor amiga virou a maior inimiga, e eles também eles sabiam que eles eram lá, e a gente foi lá, orou, repreendeu em nome do Senhor Jesus todo o mal, e daí nos próximos dias ela mandou mensagem, meu Deus do céu, como mudou. Como houve uma mudança, até o carro que estava fervendo, já tinha gasto R$5.000 no carro, e ainda estava fervendo, até o carro parou de ferver, sem explicação, não foi feito mais nada, e até o carro parou, parece que as coisas todas foram, mas elas não apareceram na igreja, elas não foram agradecer, e muito menos se render aos pés. Então, o que acontece? O evangelho, muitas vezes, é considerado... Eu não falo assim, eles acham que a gente é igual um benzedor. Vai lá, faz um milagrinho e vai embora. A gente ora, Deus faz. As pessoas... Há muitas pessoas que elas não têm se entregado, mas você que tem uma experiência com Deus, você que se rendeu aos pés de Cristo, você que diz assim, Senhor, eu vou obedecer, custe o que custar. Seja eu passar como Elias, como Moisés, como Jó, como outros homens de Deus, eu vou continuar, porque eu sei que tem alguém que fez o céu e a terra, e é este que eu vou servir, porque eu sei que o Senhor é o nosso Deus. E se você se esforçar, com certeza Deus não vai deixar você padecer. O Senhor vai te manter firme, forte, Ele vai te fortalecer em todas as lutas. Assim como Elias não morreu, como Moisés não morreu naquela hora, como
como Jonas, que foi jogado na água, também não morreu afogado, foi levado. Jeremias pediu a morte também e não morreu naquele momento. O Senhor também, ele tem um compromisso com a palavra dele. E aqueles que obedecem, ele tem um compromisso e Deus tem honrado. Nós temos visto isso lá, nós temos sentido muito o agir de Deus, temos falado muito de Deus, nós temos assim até feito muitas, a gente fala assim de campanhas, assim, fazemos 7 quartas-feiras, a gente faz assim, por exemplo, nós estamos lá, Jesus está voltando. Então é falado muito sobre até o Apocalipse, e em toda a palavra que a gente vê, em todos os lugares, tudo que acontece, desde o Velho como o Novo Testamento, tudo fala assim, se prepara, porque Jesus vai vir. Esteja preparado, porque Jesus vai vir. A Bíblia toda fala, né, histórias onde o povo de Israel se desviava e Deus dava sempre mais uma chance, né? Deus sempre falava assim, eu quero. Então a intenção da palavra é sempre a salvação. Deus quer que todos se salvem, mas quem está disposto a dizer assim, eu me rendo toda a minha vida, tudo que eu fizer, meus negócios, eu vou colocar Deus. Na vida sentimental, eu vou colocar Deus. Os meus filhos, eu vou colocar na mão de Deus. Todas as áreas da minha vida, eu vou colocar na mão de Deus, que realmente faz. Porque muitas vezes a gente pergunta, pode perguntar para qualquer um na rua, você ama a Deus? Todos amam a Deus. Mas por que não obedece, então? Quem ama, obedece, tem prazer de agradar ao seu Senhor. Porque as pessoas, muitas vezes elas querem a bênção, mas não querem um abençoador. Elas querem algo de Deus, mas elas não querem o Senhor, o próprio Deus. E a coisa mais valiosa que nós temos é a nossa salvação. O que nós temos de mais valor é a nossa salvação. Nossa salvação, você não pode perdê-la de jeito nenhum. Zele, fique firme, não retroceda. Como esses grandes homens de Deus passaram dificuldades, nós também vamos ter as nossas dificuldades. Nós também vamos ter um momento de choro. Nós também vamos ter um momento que só Jesus na causa. A gente fala, Senhor, se o Senhor não entrar com providência, eu quero lhe dizer que eu sou prova que lá na igreja Deus entra com providência. Ele não deixa faltar. Ele entra, né, muitas vezes dá a impressão que é 46 do segundo tempo que Deus age, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle, Ele tem abençoado, Ele tem nos socorrido, Ele tem nos dado pessoas, né, tanto para o crescimento da igreja, Deus tem colocado pessoas assim do nosso lado que tem sido uma bênção, porque o que são pessoas que são uma bênção? São pessoas que elas vêm e elas abraçam a causa, elas estão junto, elas estão sempre dispostas, que não é fácil fazer a obra. Muitas vezes muitos querem, eu quero ser líder dos jovens, é muito legal porque lida com jovens, ele sempre está com o microfone na mão, mas quando pega o microfone e vai fazer, há um peso muito grande. Aí parece que já, nossa, mas tem que preparar isso, nossa, mas tudo isso que não aparece começa a pesar, né? Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? E muitas vezes estarmos cuidando da igreja não é fácil, muitas vezes acontecem muitas coisas difíceis, mas eu quero lhes dizer que assim como o Senhor tem nos abençoado, assim como nós temos hoje a igreja lá, temos o nosso lugar, temos ali, não está todo pronto, não está totalmente acabado, falta forro, falta ainda rebocar por fora, falta algumas coisas ainda, né? Porque muitas vezes o calor é grande lá, e a gente tem um mau hábito de cantar meio alto, o volume fica um pouco alto, vive aparecendo polícia que os vizinhos chamam, porque as casas são coladas na igreja, então precisamos melhorar, né? Mas se até aqui o Senhor, até por enquanto Deus tem feito com que não aconteceu nada, a polícia só vem, chama atenção, beleza, um abraço, ou vem policial evangélico lá e, cara, só dá aí, porque eu não posso fazer nada, senão, daí eles avisam, até que Deus tenha abençoado. E eu falo assim, é maravilhoso servir a um Deus vivo, quando a gente vê a mão do Senhor, né? Muitas vezes na cidade é totalmente diferente, né? Nós queríamos fazer uma vigília, tipo fazer um culto, entrar na noite louvando, adorando, contando testemunho, e muitas vezes é difícil porque os vizinhos moram encostados
na casa. A gente precisa respeitar eles também, né? Mas em tudo há o seu tempo, em tudo há ali. Mas nós temos grande alegria que o Senhor tenha abençoado aquela obra, nós temos grande alegria que o Senhor tem honrado ali, que as pessoas têm permanecido, que as pessoas têm ajudado, as pessoas estão entendendo, né? Muitas vezes a gente se entristece quando pessoas acabam saindo, ou pessoas se mudam para outra cidade, mas tudo isso faz parte. Tudo isso é um aprendizado para nós, né? Eu e a minha esposa, muitas vezes, né, a gente tem visita lá em casa todos os dias, de segunda a segunda. Ali a gente não vai dormir cedo, a gente tem, e tem vezes que também é pesado, né? A minha esposa também teve um pouco problemas de saúde também, mas graças a Deus estamos aqui, e eu creio que o Senhor que tem nos sustentado até aqui, vai sustentar cada um de vocês aqui também, e eu creio que esse Deus é tão maravilhoso, e o propósito de Deus se cumpre. Quero dizer que, assim como Elias, como Moisés, como Jó, todos eles foram vencedores, e ainda que morressem, que Jesus levasse eles naquele tempo, não teria problema nenhum, porque a salvação, o céu é a melhor coisa que tem. Não há problema nenhum com isso em ir para o céu. O problema acabou, não tem mais doença, não tem mais nada disso. É só glória a Deus ali em cima e alegria, né? Então, não há problema, mas a obra do Senhor, Deus tem um zelo com ela. E o propósito que Deus tem na vida dele, todos aqui se cumpriram. Por quê? Porque o homem não retrocedeu. Porque esses homens de Deus, eles não retrocederam. Eles até pediram a morte, nunca falaram mal de Deus. Nunca falaram, o Senhor fez errado, o Senhor... Não, eles sempre podiam dizer, não, eu não sou capacitado, eu preciso do Senhor, eu preciso, porque eu acho que eu não dou conta. Isso aqui é algo que eu não vou conseguir. Mas muitas vezes acontece nas nossas vidas, nós achamos que nós não somos capacitados, nós não somos pessoas ideais para isso. Mas se Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai abençoar, vai honrar, e não vai deixar que ninguém fique envergonhado por causa da palavra. Se nós pregamos a palavra é porque nós acreditamos nela, nós confiamos nela. E porque nós acreditamos e confiamos, os milagres têm acontecido. Deus tem operado, né? E sabemos que o final dos tempos está próximo. A palavra do Senhor, ela fala assim, até muitos falam assim, não, mas não vai, porque já faz desde que foi escrita a palavra ali no começo do Novo Testamento lá, e ainda Jesus não veio, mas a palavra do Senhor fala que pelos sinais vocês perceberão que a vinda de Cristo está próxima, e os sinais são muitos, né? Os sinais têm acontecido, né? O amor se esfriaria, como as guerras, né? Rumores de guerra, né? Como coisas fora do comum têm acontecido, né? Tem tido uma situação muito difícil, pais matando filhos, filhos matando pais, a iniquidade tem prevalecido, então isso serve para a gente ficar alerta. A vinda de Cristo pode ser a qualquer momento, nós devemos estar sempre preparados, nós precisamos estar sempre, assim como esses grandes homens de Deus, mesmo passando lutas, mesmo chorando, continue confiando, continue se apoiando na palavra. Quando nós temos lutas, eu e minha esposa, a gente vai para a palavra. Senhor, fala conosco através da palavra, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Ele tem um cuidado em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E aqui tem muitas promessas, e elas são para mim e para vocês também. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Pode ser, pastor? Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui nessa manhã, te louvando, te adorando, bendizendo o seu nome. E queremos lhe dizer, meu Deus, que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos que o Senhor, meu Pai, tem estado conosco todos os dias da nossa vida. E por isso nós queremos sempre estar te adorando, reconhecendo o Senhor em nossos caminhos, reconhecendo que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem suprido todas as necessidades, e que possamos, meu Pai, continuar
firmes no propósito, firmes, meu Pai, está sempre, meu Pai, prostrados aos teus pés, meu Pai, porque eu creio que não há lugar melhor, meu Pai, do que estar aos teus pés, porque nós não somos capazes mesmo, mas é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que nos usa para fazer a sua obra. Então, Senhor, eu quero lhe pedir pela vida de cada um que está aqui, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-los, meu Pai, que eles possam sempre se manter firmes. Talvez aqui em nosso meio há pessoas que só o Senhor sabe a vontade de chorar, talvez aquele problema, aquela causa impossível, meu Pai, que ela tem, meu Pai, mas o Senhor pode entrar com livramento, Senhor. Então eu creio, meu Pai, que o Senhor venha estar passando com o seu poder, meu Pai, na vida de cada um nesta manhã, meu Pai, que o Senhor possa estar, meu Pai, abençoando, livrando de todo mal, que o Senhor possa estar, meu Pai, abençoando a nossa fé, para que possamos, meu Pai, fazer como Paulo, meu Pai, que falou assim, combati o bom combate, meu Pai, que possamos, meu Pai, ser grandes homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que possamos ser, meu Pai, usados em suas mãos, meu Pai, que possamos continuar, meu Pai, a boa obra, meu Pai, porque eu sei que aqui há muitas pessoas, meu Pai, que têm familiares que precisam ser salvos, aqui há muitas pessoas que precisam, meu Pai, que o Senhor intervenha, meu Pai, na vida sentimental, há muitas pessoas que precisam que o Senhor abençoe a vida financeira, aqui há pessoas, meu Pai, que precisam, meu Pai, que o Senhor venha ajudá-los, meu Pai, socorre a tua igreja, meu Pai, socorre, meu Pai, porque nós, meu Pai, nós cremos na tua palavra, nós confiamos na tua palavra, Senhor, e queremos lhe dizer, meu Deus, que nós amamos servir ao Senhor, por isso nós te agradecemos desde já pela vitória em o nome do Senhor Jesus, amém.